Voltamos com o nosso programa Entre Fatos e Fotos. Edson Feliciano contando sua história. Edson, eu gostaria que você, então, agora falasse um pouquinho da tua história no início de Palmas. O que foi enfrentar a poeira de Palmas, companheiro? Em 1990. Foi a beleza, viu? É história mesmo. E eu gosto muito de história. E a gente participou fazendo essa história aqui. É uma alegria falar de Palmas, é uma alegria falar do Tocantins. Com certeza. Né? E você foi como delegado? E fui para Porto Nacional. Para Porto Nacional. Porto Nacional. Ali a gente ficou. Depois a gente foi fazer, né, o nosso curso na Academia de Polícia em Miracema, né? E a capital era lá. Depois de Miracema, a gente veio para Porto e voltamos para Palmas para cá de novo. Então, teve algum caso assim, interessante durante esse período? Em Porto, por exemplo? Alguma história que você pode contar na sua atuação de delegado? História tem muita, mas muita mesmo. Muita história. Eu vou dizer só um assim que eu até aproveito para dizer. Quando a autoridade policial, se ela quer ajudar uma comunidade, ela ajuda mesmo. Ela tem força para isso e faz. Eu me lembro quando eu cheguei lá, novembro de 89, mais ou menos assim, a cidade estava tomada por uma fumaça, queimada, estava em excesso, um trem inabitável aquilo ali. Além do calor, aquela queimada que você não respirava direito. Eu falei, vou acabar com isso aí, o ano que vem não vai ter mais. E chamei todos fazendeiros de cada região, fiz uma reunião lá na minha sala com os fazendeiros, né, os agricultores, pequeno e grande, e determinei a cada um. Falei, não quero uma queimada aqui esse ano, não aceito. Foi mais ou menos julho de 90 que eu fiz isso aí, julho do ano de 90. Aí determinei a cada um, falei, se aqueles que quiserem fazer a queimada do seu pedaço de terra para fazer roça, vai vir aqui, pega autorização por escrito comigo. E vieram. Encheu a delegacia, eu dando autorização e os agentes acompanhando. Assim nós fizemos. Não houve queimada naquele período. Mas no finalzinho já, um descuidado lá, eu até vou dizer o nome dele, a família que me desculpa, mas eu estava cumprindo a lei, isso não tem problema nenhum, chama Rafael Soares, nunca esqueci o nome dele. Esse Rafael Soares meteu fogo lá no quinhão dele lá e passou, mas foi uma queimada louca. Pegou a família e caiu para Goiânia. 40 dias depois ele voltou. Ele voltou, eu mandei prender ele. Dei nele uma cadeia lá, ele, se ele tiver vindo, está sabendo, a família dele, mas isso foi. Ali também não houve mais queimada. Naquele ano e no outro ano não houve mais queimada no Porto Nacional. Não houve. Não, solucionou só de uma vez. Então é o seguinte, como eu aproveito para dizer mais uma vez, quando o delegado de polícia quer ajudar uma comunidade, ele ajuda. Ele faz tudo. E toma frente sozinho, que ele está fazendo tudo, faz dentro da legalidade, que não tem problema nenhum. Pode fazer aquilo ali. Esse foi um dos fatos, mas eu tenho centenas deles aí, que são coisas pitorescas, que cria hilaridade nas pessoas se eu contar essa história aqui. São muitas. Mas aí você foi para Miracema, a convite do governador. Nós fomos a convite, na verdade, fomos fazer o curso na Academia de Polícia, né? Eu fui lá a convite, na época era o secretário de Segurança Pública, o Coronel Geraldo, né? Na verdade, foi ele que fez o convite para a gente, né? E ali a gente... Acabou que eu virei professor também na Academia de Polícia, né? Ali houve algumas falhas, substituindo, não vinha professor de fora, que vinha de Goiânia, de Brasília. Aqueles que eu não vi, então, acabei que eu virei professor também dos colegas delegados, né? Na mesma época também, tinha o primeiro batalhão da Polícia Militar foi criado em Porto Nacional. Eu também fui dar aula para os policiais do primeiro batalhão, que depois transferiu para Palmas, eu continuei dando aula aqui, né? Dei também um curso de reciclagem de todos os policiais militares que estavam no interior. Assim, nós terminamos a academia lá em Miracema, que vem para cá. Aí você estava em Miracema, e chegou a hora de vir para Palmas, em 1992. Como foi aquele início, canteiro de obras era a nossa cidade? Como foi que você enfrentou isso como delegado? Alegria. Tudo que eu fazia com alegria. Realmente aqui era um pouco difícil, né, a questão de habitação. Eu mesmo dormi naqueles barracões ali de início, lá bem no prédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública na época. Eu dormi foi lá. Colchão amarrado em cima, depois eu descia ele por em cima da mesa à noite e dormia. É assim que fazia, mas tudo era alegria, tudo era animação, tudo era aquela vontade de ver as coisas realizadas, e a gente ficava correndo mesmo, ajudando aquilo, na época, o governo, que estava com todo esforço para poder concretizar as coisas. A gente estava do lado ali para fazer as coisas tudo certo, nada de errado, né? Houve algum caso assim nesse período? Tem alguma história interessante? Porque todo pioneiro tem uma história, aqui em Palmas. Um que caiu num buraco, outro que ficou afogado com a chuva. Que caso interessante você tem nessa época?
Não, eu tenho vários casos. É o seguinte, quando eu estava na academia, eu gostava sempre de me manter o preparo físico, né? Eu gosto até de contar isso aí. Quando olha pouco a gente sabe. E eu saía correndo ali dos barracões ali, de madrugada eu saía 4h30 ali, fazia minha academia bem mais cedinho para ninguém nem ver, porque não era uma coisa muito assim, visível para todo mundo sair fazendo física de correndo, né? Eu saía 4h30 ali, ia lá no Palácio e voltava. Determinado dia eu estou indo de madrugada ali, correndo, deparo lá com uma cateia de lobo lá, que me assustou muito. Mas estava de filhotinho lá, e partir para cima de mim, eu voltei correndo. O cascalho, tá aquele barulhão no cascalho. Não enfrentou lobo, não fui não, de jeito nenhum, mas estava uma porção lá, e tinha filhote de lobo lá, e era uma porção deles, não é pouco não. E eu voltei correndo. Esse dia, então, eu não fiz minha corrida, eu não fiz. É assim que se faz história em Palmas, em 1992. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já com muito mais história. Edson Feliciano. Até já!